uma canção. Nas tempestades eu irei te louvar. Teu amor me sustenta, me faz caminhar. Jesus, meu refúgio, és tudo para mim. Quero também louvar o Senhor com o hino 385 do cantor cristão. Irmã Marlene sabe do carinho que nós temos por ela. E nós cremos, minha irmã, que nós vamos voltar aqui para fazer o culto de ação de graça. Amém. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Se conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Queridos, graça e paz. Amém. Como é bom estarmos aqui como igreja do Senhor para testemunhar das grandezas de Deus. Dar isso, sabendo da sua imensa bondade, fidelidade e a vontade dele para as nossas vidas. Ela é boa, perfeita e agradável. Eu queria ler com os irmãos aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Glória a Deus. Mateus 14 conta uma história muito... E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro, e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-te ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurando-lhe, lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, aproximando-se dos que estavam no barco, adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, todos daquela terra em redor
trouxeram todos que estavam enfermos. Rogava-lhe que ao menos ele pudesse tocar as olas de suas vestes, e todos que tocavam ficavam sãos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Minhas amadas, meus amados, aqui há uma história, um relato de um milagre. O milagre que aconteceu. O milagre não foi Jesus andar sobre o mar. O milagre não foi Pedro andar sobre o mar, embora seja o milagre. Embora o milagre, os discípulos vissem ele andando, tudo ali houve milagre. Mas o maior milagre que eles puderam experimentar foi na percepção que, após eles estarem em uma grande tempestade, eles viram Jesus. Todos nós que um dia caminhamos neste mundo pela fé, sabemos que haverá dias de tempestades. Mais cedo, mais tarde, as tempestades virão. Mais cedo, mais tarde, os ventos fortes virão. Meu Deus. De ambos os lados. Não importa se é sul, se é sudeste, se é centro-oeste ou leste, ou qualquer que seja, mas ele virá. Virá de uma maneira que a gente vai pegar-nos de surpresa. E toda tempestade ou toda tribulação, ela sempre nos pega desprevenido. Mesmo Deus nos avisando, mas humanamente nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados para nenhum evento como esse. Nenhum dos discípulos estavam prontos para lidar com uma tempestade. Ainda mais, além da tempestade, ver Jesus caminhando sobre as águas. Os discípulos não estavam prontos. Jesus estava ensinando as maiores lições para a vida dos discípulos. Ele mesmo que partiria logo, mas eles experimentariam grandes tribulações em sua vida. Assim como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E lidar com uma tribulação, lidar com uma tempestade, não é nada fácil. Tem horas, tem momentos, às vezes, que a gente fica inseguro. Tem horas, tem momentos que a gente tem medo. Tem horas, tem medo, tem horas, tem momentos que a gente tem dúvida. Tem hora, tem momentos que a gente nem consegue perceber que Jesus está conosco. Tem horas, tem momentos que aqueles que estão conosco no mesmo barco não é capaz de nos ajudar. Tem horas, tem momentos que aqueles que estão conosco não é capaz de sequer orar, jejuar ou qualquer coisa que esteja enfrentando, porque todos que estavam ali no barco junto com Pedro estavam também sofrendo da mesma tempestade. Todos nós estamos lidando com alguma tempestade, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela física, mas todos nós estamos lidando com alguma dificuldade, com alguma tribulação. É claro que a gente olha para o estado da irmã Marlene e se compadece pelo momento que ela está passando. E a gente coloca no lugar dela e olha para ela e diz assim, Senhor, só o Senhor mesmo para suportar, para dar a ela força para esses momentos difíceis que ela está passando. Só o Senhor mesmo pode agir na vida dela nesses momentos de luta. Está aqui a irmã Cinda que veio hoje, ela é a prova viva do que ela passou, do que ela enfrentou, do que ela experimentou. Ela mesmo
é um testemunho de milagres na sua vida. Aleluia. Ela mesma experimentou o milagre que chegou. E todas as vezes, quando nós íamos visitá-la, a irmã Cinda, ela tinha uma palavra de esperança. Oh, glória. Tanto para mim, quanto para o pastor, saudoso pastor Roberto, ela dizia: pastor, eu já tenho a vitória. Oh, glória. Pastor, eu já tenho a vitória. Amém. Pastor, é só um momento. Pastor, é só uma tempestade. Quantas vezes essa serva de Deus falou isso? Muitas vezes a gente não percebe quando o Senhor está nesta tempestade. Muitas vezes a gente não percebe que Jesus está fazendo algo silencioso na nossa vida. Jesus não foi e atravessou aquele mar de uma forma espalhafatosa, ele não anunciou dizendo que ele iria, mas ele dizendo: vão adiante que eu vou depois. Eu fico imaginando, né, com os discípulos, como é que ele vai chegar do outro lado? Será que ele vai atravessar? Era um lago, né, que podia atravessar vários quilômetros. Eu acredito que os discípulos deveriam ter pensado isso. Como é que Jesus vai passar por outro lado? De que maneira ele vai chegar do outro lado? Mas a verdade desse texto está exatamente no encontro que Jesus tem com os discípulos. Primeiro, ele anunciando que era ele. Os discípulos achavam que era um fantasma. Tem horas que a gente não percebe que é Jesus. Tem horas que a gente pensa que é alguma alucinação que nós estamos tendo. Tem horas que a gente pensa que aquilo que realmente a gente precisa ver, nós não estamos conseguindo ver, que é Jesus. Os discípulos acharam que era uma alucinação, é um fantasma. Há relatos, um dia estudando esse texto, eles acreditavam nos leões marinhos, nas forças espirituais que habitavam naquela região. Por isso que naquele momento eles não acreditaram no primeiro momento, pois eles acreditavam mais na tradição, eles acreditavam mais naquilo que era contado, né, pelos seus pais, seus avós, do que na pessoa que Jesus estava caminhando com ele durante alguns anos. Eles não perceberam que se tem uma coisa que faz a gente desacreditar, desanimar, são as lágrimas, são as dores, são as crises, são os momentos difíceis. Eu amo uma canção da bispa Sônia Hernandes, o Paulo sempre... Ela tem uma canção que diz que não deixe que as lágrimas embaçem o nosso olhar. E quando as lágrimas embaçam o nosso olhar, a gente perde a força, a gente perde a capacidade, a gente perde a condição de enxergar Jesus. Hoje você está enxergando Jesus. Você consegue encontrá-lo, você consegue vê-lo, você consegue ver Jesus no fim desse túnel, você consegue ver Jesus nessa sua caminhada, você consegue ver Jesus, o agir dele, a ação dele, o momento dele, a hora dele. Você consegue ver Jesus. Você consegue vê-lo nas mínimas coisas, no agir, no partir do pão, na comunhão, nesse momento que aqui estamos. Você consegue ver Jesus. Tem dias que é difícil. Tem dias que parece que ele está tão distante da gente. Não é? Aí Davi Sasser faz uma canção que embaralha a cabeça de muitos cristãos, que diz: é o Deus de perto e não o Deus de longe. Não é? Ele está usando uma metáfora, ele está dizendo assim: é o Deus de perto e não de longe, sendo que Deus é o Deus de perto, também é o Deus de longe. Não importa a distância ou a distância dele, a distância dele que nós acreditamos é apenas um grito da nossa alma. É apenas o desejo do nosso coração. É apenas o clamor do mais sincero do nosso coração. Parecia para Bartimeu que Jesus estava distante dele porque ele era cego.
parecia que estava distante para Jesus, de Jesus, aquela mulher que começou a deitar. Jesus, Jesus, filho de Nazaré, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Parecia que estava tão distante, mas não está distante, não. Não está distante de mim, não está distante de você, não está distante daquela situação que você está passando, que nós podemos enfrentar e passar. Não está distante. Jesus nunca esteve distante. Jesus também não está desapercebido. Ele sabe, ele conhece, ele entende. Ele sabe por que permitiu determinadas coisas na nossa vida. Ele sabe. Se tem uma coisa que a gente que precisa nessa geração é aprender a entender o controle de Deus na nossa vida. Aleluia. Deus é o Deus do sim. Aleluia. Deus é o Deus do não. Oh, Deus. E Deus é o Deus do espere. A gente precisa aprender. Nós precisamos entender que Deus é Deus em qualquer situação. Deus é o Deus que permite que Pedro caminhasse, permitiu Pedro caminhar. E quando Pedro caminha, Pedro precisa observar algumas coisas. Primeiro, Pedro precisa olhar para Jesus. Pedro precisou olhar para Jesus. Pedro precisou estar atento com os seus olhos. Mas ele vacilou, não vacilou? Ele vacilou. Né? Eu amo esse relato que Mateus fala, né? Aí Jesus olha para ele assim: homem de pouca fé, ou de pequena fé, por que duvidar? Pedro só duvidou, Pedro só afundou, porque ele era homem. Jesus vai tratar da nossa humanidade. Jesus sabe que a gente não tem a fé suficiente para fazer aquilo que precisa fazer. Mas também Jesus sabe que Ele nos dá poder suficiente para atravessar as tempestades, as grandes lutas, os grandes momentos, os grandes embates da vida. Jesus sabe. Sabe, uma vez eu estava orando e na hora da oração eu me lembrei que da luta, né? Daqueles homens que lutam dentro do ringue. Aí tem horas que dentro do ringue, o que está mais apanhando, deixa eu ver aqui, o que está mais apanhando, chega uma hora que ele precisa jogar a toalha. Aí ele volta novamente para as cordas, refresca, ouve algo lá do seu técnico, da comissão dele, e ele volta novamente aí ele tira a toalha e volta novamente para o ringue. Quando ele está apanhando de novo, ele novamente, o técnico joga a toalha. Na hora que eu estava orando assim, o Senhor me fez lembrar e disse assim ao meu coração: não jogue a toalha. Encare. Não jogue. Não pare. Não retroceda. Volte a caminhar. Não foi isso que ele fez com Elias? Volte para o mesmo lugar por onde você veio. Não foi isso que ele fez com Elias? Elias queria se esconder, Elias queria retroceder, mas a mensagem de Deus para Elias foi: volte para o mesmo caminho. Voltemos para o caminho da fé. Voltemos para o caminho do milagre. Voltemos a acreditar que Deus é o Deus dos impossíveis. Voltemos a acreditar que Deus opera. Voltemos a acreditar. Voltemos a acreditar nisso. Será que é uma picada de uma serpente que ia fazer Paulo parar? Depois de uma grande tempestade, depois de ter perdido o barco, depois de ter perdido tudo, aquelas 200 e poucas pessoas foram salvas, mas Paulo sobreviveu
aquele naufrágio por causa de uma palavra. Paulo sobreviveu àquele naufrágio por causa de uma palavra. Importa que ele fosse estar na casa de César. Passou por tantas coisas, quase 30 anos servindo ao Senhor, sofrendo, mas ele compareceu à casa de César. Ele esteve com César. Enquanto não cumprisse isso na vida dele, ele não morreria. Sabe, amado, esse culto não é um culto apenas, é um culto que para lembrar a serva dele que Jesus está vivo. Amém. Glória a Que Deus. estamos aqui para louvar o bendizer o nome do Senhor. Amém. Que as mãos que estarão tocando a vida dela, que hoje está tocando, como nós estamos tocando hoje, lá na semana que vem, ou essa semana ainda, estarão tocando, porque as mãos do Senhor é o agir de Deus. Assim como Deus está fazendo na vida de Gi, assim como Deus está fazendo na vida de Zoraide, é assim Deus está fazendo conosco. Eu não sei qual o problema da sua vida, a situação que você esteja, mas Deus está agindo. Talvez não seja o problema como a irmã está tendo ou tendo, mas Deus está agindo. Faça como Paulo fez ao ser picado. Todos pensavam que Paulo ia morrer. Paulo olhou para a fogueira, balançou a serpente e ela caiu na fogueira. Eita Deus. Quando a gente tiver um momento assim, a serpente virá. Não virá, irmã Maria? Não virá? Ela sempre vai nos picar. Ela sempre vai trazer. Um dia eu estava numa casa de uma irmã que, em São Paulo, ela sofreu um acidente na BR-116 e quase morreu. Ela ia para o Pernambuco e vindo aqui para a região, né? E passando por essa região, quase morreu. E o carro capotou várias vezes. Ela quebrou a clavícula e ficou... O médico falou para ela, ó, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E todos chegavam naquela casa, na casa daquela irmã, e vinha os profetas do caos, e chegava outro, não, o médico disse que você vai morrer. E chegava outro, não, o médico disse que você vai morrer. Aí fomos no culto. Aí o pastor falou, Alexandre, vai na casa da irmã tal. Eu falei, tá bom. Aí chegamos lá, eu percebi o espírito, o ambiente do culto. E aí eu olhei para ela e falei assim, você não vai morrer, apenas você foi picada pela serpente. Você foi picada pela serpente. E a serpente já morreu. Pisa na serpente aí. Aí mandei ela pisar, ela pisou. Eu falei, irmã, dê 3 pulinhos. Ela deu 3 pulinhos. A clavícula voltou para o lugar. Aleluia. A coluna começou a mexer. Ela começou a andar. Ela começou a andar. E aquilo que parecia que era o espírito da morte que veio sobre ela foi um milagre da vida. Aleluia. Aquilo que pode parecer aquilo que pode parecer morte para a sua vida, aquilo que pode parecer é vida para você. Aleluia, Deus. Não aceite o não. Não aceite o não. De Deus a gente pode aceitar. Dos homens, não. Dos homens a gente pode recusar pela fé. Colocar, embrasar o escudo da fé. Ele está repreendido em nome de Jesus. Está expulso, né, mano? Está expulso em nome de Jesus. Mas o não de Deus, aí sim. Quando Deus diz não, a gente, cabe nós aceitarmos. Porque Deus é maior. É maior do que os dilemas. É maior do que os problemas. Porque Ele é maior. Vamos cantar? O Deus a quem eu sirvo. Eu lembrei na hora que ela estava cantando e eu me lembrei dessa canção. Minha querida irmã Marlene, Deus é maior. É o Deus do impossível. Nós vamos orar aqui. Trouxe o óleo? Quem trouxe o óleo? Eu acabei esquecendo. A Marlene tem óleo aí, não tem, irmão? Ela tem.
Vamos pedir a irmã Dalva aqui, ó. O homem tá ensinando negócio da televisão. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Ele é maior que os meus problemas, é maior que os meus dilemas, é maior do que eu possa imaginar. Aleluia! O Deus a quem eu sirvo é o Deus de maravilhas, adoro o sorriso, porque Ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é maior. Ele é o Deus impossível, Ele vira pelo avesso essa situação. Ele é a pessoa fracassada e faz virar patrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. O Deus a quem eu sirvo é o Deus de maravilha, faz a dor um sorriso, porque Ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma... E 12 anos se passaram ela esperando essa promessa. Ela era costureira e lá um dia no seu lugarzinho costurando, ela lembrou da palavra. Ela lembrou da profecia. Aleluia. Jesus, quando tu vai me visitar? Ela disse que de repente a luz do seu quarto brilhou. Um homem veio andando de branco, Aleluia. saiu daquela luz e entrou no quarto dela. E a sua bebezinha deficiente já. E ela então olhou para aquela mão estendida para aquela menina. E ela disse assim: Senhor, só mais um pouquinho. Senhor, só mais um pouquinho. Aleluia. De repente, Jesus então toca na vida daquela criança. Oh, glória a Deus. Ela, paralítica, começa a andar, Oh, começa a aleluia, falar, aleluia. começa a Glória a correr. Deus. E Jesus disse: só uma palavra, Jesus. Tu és poderoso, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aqui está a tua vitória, Deus, Pai. Deus, que tu pode fazer revolução nessa casa, revolução nessa família, Senhor. Ó Deus, tu sabes, ó Pai, que muitas pessoas têm orado, muitas pessoas estão orando e ela crê em ti, Senhor. Ela confia em ti. Ela Deus, aleluia. Somente mais um passo do Senhor. Deus de milagre. Entrar, Senhor, com ela naquele hospital, naquele tratamento, Espírito Santo. Tu pode, Senhor, entrar nas veias. O teu sangue possa passar nas veias dela, Senhor. E que ela possa sair dali restaurada para a honra e glória de Deus. Para que essa família, Senhor, também que é dela, possa entender e ver o teu amor e a tua misericórdia sobre esse milagre. Aleluia. Ó Deus, que possa haver restauração, possa haver salvação e libertação nele da família. Aqui é a tua filha, mais uma vez nós te apresentamos. Deus é de ti. Ela depende de ti, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Estamos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer pela vida dos seus familiares. Nesta noite nós te pedimos. Em nome de Jesus. Feito da vitória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vanessa está passando e outras pessoas estão passando. Mas a diferença é o Deus que nós servimos. Aleluia. É o Deus que nos coloca nesse deserto, né, que permite esse deserto.
que permite a gente passar por um processo e que esse processo é um trabalhar na nossa vida. É verdade. O melhor de tudo disso é experimentar a presença do Senhor. Né? Quando o Xande estava falando que aquela mulher falou de visitar, eu estava contando para a Gi na sexta-feira passada, que desde quando aconteceu com ela, eu falava com o Senhor: Senhor, em minhas orações, visita minha irmã lá na casa de Tina. Se eu puder também, ao mesmo tempo, esteja me visitando. Fala com ela. Visita de uma forma sobrenatural. Sempre falei isso com ela. Eu acho que quem estava lá no dia que foi visitar, Leleu e Velise, ela falou isso. Que eu sempre estava pedindo isso. E depois de 3 meses, na quinta para sexta, eu tive uma experiência tão bonita para Deus, com Deus. Né? Eu estava deitada, aí eu vi uma fumaça entrando no meu quarto, aquela fumaça branca, branca, branca. Aí eu ia pegar minha Adilson. Adilson, o quarto tá pegando fogo. Eu ia pegar minha Adilson, Adilson, o quarto tá pegando fogo. Aí Deus falou comigo: é a minha presença. Glória a Deus. E aquela fumaça vindo, linda, linda, linda. Aquela fumaça tão alva, vindo até a frente da minha cama. Aleluia. E eu vi aquela fumaça na hora que saiu. Então eu falei, depois de 3 meses, Deus, naquele momento, me visitou. E eu falei para ela: espere também que o Senhor vai te visitar. Amém. Chama a existência, irmã Marlene, do Espírito Santo. Amanhã, ou que seja depois da manhã, na hora que tiver, né, colocando o remédio sobre onde você vai tomar, da forma que você vai tomar, fala para o Senhor que seja o teu sangue que esteja sendo inserido sobre o meu corpo. Chama a essência do Senhor. Porque em meio ao deserto, Deus quer falar alguma coisa. Como foi dito aqui. Eu falei para Amanda: Amanda, se for para trabalhar na vida da sua família, esteja na dispensação do Senhor. Aleluia. Se for para a salvação da sua família, não falei isso no mercado, que você esteja atento ao ouvido do Senhor. Porque tudo que Deus coloca sobre as nossas vidas é porque tem algo para fazer de melhor para nós. Não porque nós merecemos, e sim porque Ele é Deus, porque Ele é misericordioso. Amém. E que esse processo, irmã Marlene, você esteja clamando: Senhor, se for para salvação, eu creio que é para salvação, para restauração, a libertação da sua família, que Deus vai realizar. Em meio ao deserto, você vai testemunhar. Eu creio que esses 4 lugares aqui, desse lugar aqui, você vai ser um testemunho vivo do milagre que o Senhor já operou e vai operar na sua vida. Assim como vai operar na vida da minha irmã, na vida da mãe de Vanessa e na vida de todos aqueles que servem o Senhor. Né? Porque Deus nos coloca nesse deserto para a gente contemplar o deserto. A gente não pode entrar em um deserto e sair daquele deserto da mesma forma. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor precisa que eu possa te ouvir? Esteja atento ao ouvido do Senhor. Eu creio que Deus vai te visitar na madrugada. Amém. Não sei que dia, mas eu creio que o Senhor vai te falar na madrugada. Esteja atenta a ouvir do Senhor. E quando Ele começar a falar contigo, é o momento que a liberação da sua cura será realizada sobre o seu corpo. Amém. Eu creio que o Senhor vai te visitar para marcar sua vida com as promessas dele. Amém. E seus filhos vai ver esse testemunho e vai se derramar diante de Deus. Amém. E vai querer servir esse Deus tão poderoso, esse Deus tão maravilhoso que a senhora serve. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de falar com você, Marlene, o seguinte, para você continuar. Jesus, Tu és minha canção. Nas tempestades eu irei te louvar. Teu amor me sustenta, me faz caminhar. Jesus, meu refúgio, és tudo para mim.